E aí eu já vou trazer um outro assunto também, tá? Já vou trazer um outro assunto, pergunto pro Kaique se tá tudo ok, porque para mim o retorno hoje não tá muito bom, então vai me avisando, Kaique, se tá tudo ok. Bom, eu pergunto pro Piperno e já jogo um assunto também, que deve ser até brincadeira. O Thiago Nunes resolveu aparecer para dizer que, se falam da altitude, eu hoje vou falar da grama sintética. Porque a grama sintética, meus jogadores não estão acostumados a jogar com grama sintética. Deixa eu botar o Thiago Nunes no lugar dele. Vamos lá. Thiago Nunes, a LDU só chega numa semifinal de Libertadores porque ela tem altitude. E ontem não tem grama sintética para dar de desculpa. Um time que, quando sai da altitude, não sabe tocar bola, não sabe botar bola no chão, não finaliza uma bola sequer. Então, o Thiago Nunes querer falar de grama sintética ontem, depois do massacre que ele levou do Palmeiras, juro, é até constrangedor, gente. É constrangedor. O time dele, que é fraco, e eu falei isso aqui desde o começo, só chega por causa de altitude, não conseguiu botar a bola no chão, gente. O time dele não conseguiu ter uma troca de passe. O time dele não conseguiu ter uma finalização. E ele querer falar de grama sintética. O Abel desrespeitou meu time, não sabia nem nome dos jogadores. Ninguém sabe o nome dos jogadores da LDU, gente. Qual é o principal jogador da LDU? Altitude. É esse. É isso que todo mundo sabe sobre a LDU. Altitude. Aí vem o cara querer falar, Fábio Piperno, de um massacre como esse do Palmeiras, de uma virada gigante como essa do Palmeiras. Ele vem querer falar da grama sintética. Se fosse um jogo normal, um jogo que ele perdeu por pouco, que realmente deu para ver que a grama sintética atrapalhou muito. Agora, logo o cara que se beneficia da altitude, querendo falar da grama sintética, eu não sou a favor de grama sintética, mas pelo amor de Deus, achar que a LDU tem mais time que o Palmeiras é até brincadeira. É tipo assim, é um timaço contra um time muito normal que só chegou onde chegou por causa da altitude. A LDU e o Thiago, e o técnico Thiago Nunes, vejam, primeiro eu discordo dessa avaliação de que o time da LDU é ruim, não sabe nada e tal. O Thiago Nunes foi extremamente infeliz, porque ele tem sim o fator altitude que o ajuda. E o Thiago Nunes, por exemplo, ele com o Corinthians, é que o Flávio Prado está aqui do meu lado, fico até meio sem jeito em falar isso, mas com o Corinthians em pré-Libertadores conseguiu ser eliminado pelo Guarani do Paraguai. Aí não é culpa dele. Desculpe, mas não é culpa dele. O Corinthians é eliminado pelo Thiago. Poderia ser o Rinos Mitchell. Pelo Thiago, pelo Guarani do Paraguai. Aí não tem nada a ver. Aí podia ser o Mitchell, o Tele. O que era? O Abel Ferreira, qualquer um. Não pode, Fábio, não pode. O erro dele foi treinar lá. Ele pediu Iaca. Não pode. Agora, eu acho que ele foi muito infeliz em relação a isso. O time dele jogou mal e aí mostra também uma clara diferença entre os dois técnicos. O Abel escalou um time que provavelmente ele nunca mais vai colocar em campo na vida, porque era um time que arriscou tudo. Palmeiras tinha a necessidade de fazer isso. Só que o Palmeiras estudou o adversário, o técnico do Palmeiras avaliou sim muito bem o adversário e o Thiago já erra nisso. O Abel sabia sim quem era o time da LDU, a ponto de saber que a LDU não contaria ontem com seu principal atacante, o Brian Ramírez, suspenso. Ora, sem esse jogador que é o desafogo, o que o Abel fez? Abriu mão praticamente de marcação no meio-campo. Encheu, empilhou um monte de atacantes, alguns até com novas funções e tal, mas o fato é que o Palmeiras foi um time excepcionalmente ofensivo na sua escalação. Não vai poder jogar assim no Campeonato Brasileiro, mas ontem ele tinha que arriscar. O Thiago Nunes, por sua vez, ele também tinha a obrigação de tentar criar um antídoto para isso e não conseguiu fazer. Então, eu acho assim, os dois técnicos nesse sentido eles foram
muito mal nas suas explicações pós-derrotas. O Abel, quando falou em altitude lá em Quito, Palmeiras era um time com 83% de aproveitamento em altitude jogando Copa Libertadores sob o comando do Abel. Então, se há um técnico aqui no Brasil que sabe armar um time para jogar lá, esse cara foi o Abel. Então, naquele dia, não é que a altitude exerceu um efeito diferente de outras vezes em que o Palmeiras foi lá e ganhou. É porque naquele dia ele errou, e a gente falou aqui. Como ontem, ele acertou demais. Ontem ele buscou o diferente. O Abel ele tem que ser cobrado para apresentar soluções diferentes, porque ele é muito capaz. O que ele não pode fazer, às vezes, é cair na mesmice, na teimosia, apostar excessivamente na velha guarda. Ele tem que ser cobrado com a régua lá em cima, porque ele pode dar isso. Ele é muito bom. Agora, eu acho também que seria uma sacanagem do destino da bola eliminar o Palmeiras. O Palmeiras, em 12 jogos nessa Copa Libertadores, ganhou 10 e empatou 1. E o que empatou foi um treino. O Palmeiras fez 4-0 fora de casa no jogo de ida. A rigor, o Palmeiras pisou na bola no primeiro tempo em Quito. O resto da Libertadores do Palmeiras foi impecável até aqui. Por isso que o mata-mata é cruel. E às vezes é meio injusto. Aí o cara é burro. Mata-mata, perdeu um jogo, é burro, não serve pra nada, tem que ter todo mundo embora. E isso acontece com muita frequência. Você falar pra mim, cara, e outra também. Eu sou o cara que eu falo tudo o que eu penso, não tem essa palhaçada, porque muita gente diz, mas parece que vai desmerecer a vitória do Palmeiras. É só pra um imbecil, só pra um burro, pra um animal. Porque se tem alguém que tá valorizando tanto a virada heróica do Palmeiras, sou eu. Só que dizer pra mim que esse time da LDU é bom, eu falei desde o começo, pô. Não dá pra esse time da LDU sair contra o Palmeiras. Não dá. Meu amigo, os caras parece, juro por Deus, parece time de categoria fraldinha jogando com o Palmeiras. Os caras não conseguem botar a bola no chão. Juro, foi constrangedor o que eu vi da LDU. Mas ganhou do São Paulo no Morumbi, meu Deus do céu. Pô, não é assim. O São Paulo não fez nada no Morumbi. Se o São Paulo foi ridículo no Morumbi, eu vou falar que a LDU é boa? Não. O São Paulo que foi incompetente. Mas a LDU não é pior que o São Paulo, não. O São Paulo sabe disso. Contanto que a torcida do São Paulo parou até de ir no estádio depois daquele jogo. Porque foi ridículo. Não é porque a LDU é forte, é porque o São Paulo foi ridículo dentro da sua casa. Agora, o Palmeiras, com o time que tem, esse Palmeiras, tava muito, mas muito visível que o Palmeiras ia virar, gente. Foi, juro, dava pena da LDU ontem, pena. Mas os caras não sabiam nem o que fazer. Futebol então, não é assim. Você tá falando de um time que é nível A, contra um time que é nível C pra B. É C pra B. Me desculpa. A LDU, e eu repito, posso viralizar lá no Equador o que quiser. Só ganha jogo por causa de altitude. A LDU só se classifica, deixa eu falar. Depois você fala. Só se classifica por causa de altitude. Que, claro, é uma covardia, mas tem que ser. Porque é a casa dos caras. Agora, LDU não é mais time que Flamengo, não é mais time que Palmeiras, não é mais time que Botafogo, não é mais time que River Plate, não é mais time que o próprio São Paulo, não é mais time que vários times da América do Sul. Só que os caras têm altitude. Aí tem o treinador dos caras querer falar pra mim de grama sintética depois da humilhação que foi o jogo. Porra, o Thiago Nunes, ele tá pedindo pra ele virar piada. Porque pra mim, o Thiago Nunes, ele tem que virar piada depois do que aconteceu ontem. Ele querer falar mal do Abel. Gente, quem é o Thiago Nunes pra falar do Abel Ferreira? O Thiago Nunes fez papelão no Corinthians, Thiago Nunes fez papelão no Botafogo, Thiago Nunes fez papelão em todo o clube, tirando o Atlético Paranaense, que ele passou no Brasil. Porra, aí o cara quer falar do Abel Ferreira, que é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Aí é pedir pra virar piada. Eu vou ser bem claro aqui e vou te passar, Piperninha, porque eu sei que você quer falar, mas peço pra gente focar nesse assunto do Thiago Nunes, tá? Primeiro. Por quê? Porque tá repercutindo muito nas redes sociais e na internet, porque ele quis aparecer. Só que ele apareceu muito mal.
o Thiago Nunes, com o currículo que ele tem, querer falar do Abel Ferreira é assim, é constrangedor. É quase que um... Eu não vou usar comparações para também não ser indelicado, mas ele nunca ganhou nada fora do Atlético Paranaense, onde ele surgiu como uma promessa, né? Ganhou a Sul-Americana, se eu não me engano, e a Copa do Brasil. Depois disso, mico no Corinthians. Depois disso, mico no Botafogo. Depois disso, mico em vários lugares que eu não vou saber nem aonde. E o Abel Ferreira, só consagração, gente. O Abel Ferreira não para de ganhar há 5 anos. Aí o Thiago Nunes quer falar que o Abel Ferreira desrespeitou. Me desculpa, não desrespeitou a LDU. Ele não é obrigado a saber o nome dos jogadores da LDU. Ele é obrigado a saber como joga, como cada jogador vai ameaçar o Palmeiras. Ele pode falar pelo número ou não. E aí também, né, o Piperno, e eu vou perguntar pro Bruninho também. Falar de grama sintética, quem chega em semifinal porque tem altitude, o único craque da LDU se chama altitude. Único craque da LDU. Meu Deus do céu, os atacantes da LDU, Medina, eu acho o nome da figura, ele não sabe nem chutar, gente. Ele dava peteleco pro gol do Palmeiras. E aí querem me dizer que um time desse tinha que passar pelo Palmeiras? Quer falar de grama sintética? Porra, o Palmeiras é um timaço e a LDU é simplesmente, para não falar fraco, um time normal, fora da altitude, que foi atropelado. E não por causa de grama sintética. Não dá para falar da grama sintética ontem. Foi atropelado porque o Palmeiras é muito mais time. O time normal, tudo bem, eu aceito. Aliás, um time normal que, inclusive, na primeira fase foi líder do grupo do Flamengo. Fez, por exemplo, 4 pontos no Central Córdoba. O Flamengo fez um só. Mas é um time normal, ok, não é um PSG da vida, a gente sabe disso. E claro que na altitude tem aí esse plus. O fato do Thiago Nunes ter dito isso mostra que técnico de cabeça quente, principalmente após resultado ruim, ele fala qualquer coisa e bobagem e muitas vezes se arrepende do que falou depois. Técnico, geralmente, quando perde, ele não discute um jogo, ele não discute futebol. Aí ele vai falar de arbitragem, calendário, os daqui também falam. Vai falar, como o Thiago ontem, sobre, enfim, o piso, sobre outros aspectos. Ontem era um dia que talvez ele devesse um outro tipo de satisfação ao torcedor equatoriano, falar o que não funcionou no time dele, por que o time dele ficou tão acuado, não tinha nenhum plano de fuga, nenhuma jogada de desafogo e tomou um sufoco o tempo todo. Isso é o que ele tinha que falar, tinha que explicar isso. O problema todo, talvez, é que ele vai chegar para o Equador agora e acabou aquele conto de fadas, porque a LDU não faz um bom campeonato nacional. Então, se chega a final de Libertadores, todos os problemas locais vão ficar esquecidos, porque, afinal de contas, você chegar numa competição, a final de uma competição como essa, com todos os gigantes aqui da América do Sul, ok, isso ofusca qualquer fracasso local. Agora não. Agora ele vai ter que lidar com uma campanha que deixa a LDU, acho que 15, 16 pontos atrás do Del Valle. Esse é um problema para ele enfrentar. Agora, Bruno Prado, tem outra questão que também a gente tem que chamar a atenção da hipocrisia do Thiago Nunes. Quando a melhor era dele como treinador, o time dele usava grama sintética, que foi o Atlético Paranaense, gente. O Atlético Paranaense, eu li isso aqui no chat agora. E realmente é verdade que eu leio, a galera zoa, a galera me xinga, a galera brinca e eu amo. Agora, o Thiago Nunes que falou do gramado sintético, na melhor fase dele como treinador, que foi no Atlético Paranaense, foi na grama sintética, Bruno. Se perdeu completamente o Thiago Nunes e ainda querer criticar o Abel Ferreira. Ele deve ter pensado assim, como é que eu vou ganhar mídia no Brasil? Ganhou, mas como piada de novo, porque os trabalhos dele recentes no Brasil foram muito fracos, Bruno Prado. O cara que perde, ele fala coisas como os nossos aqui, né? Quando o juiz erra a seu favor, nada, né? Quando acerta, fala. Quando a grama sintética é sua, é bom. Quando não é, é ruim. É assim, todos são assim, todos são. Todos são, né? Até o Abel, que também quando o árbitro erra a favor dele, ele não fala. Quando erra contra, ele fala.
Então, e todos fazem isso, todos, 100%, né? Todo jogo de futebol tem nuances. Tem jogo que é na altitude, tem jogo que é no sintético, isso tem influência, as duas coisas têm influência. O calor tem influência. Por exemplo, teve muita discussão, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, agora no meio do ano. Né? O desempenho dos times brasileiros melhor do que a maioria esperava. É claro que o calendário nosso no meio de temporada e de europeus no fim de temporada teve um peso para dar uma equilibrada. O calor nos Estados Unidos, muito forte, teve um peso a nosso favor também. Como no fim do ano, quando a gente joga em dezembro lá o Mundial, a Copa Intercontinental, é ruim pra gente, porque a gente está no fim da temporada. E eles estão no meio. Isso deve ser levado em conta também. Antes nem era tão levado em conta, acho que até de maneira errada, porque a gente também não tinha essa referência do Mundial no meio do ano. Agora tem. Então nunca o jogo vai ser na mesma circunstância. Tem jogo na Europa que é na neve, por exemplo. Quem não está acostumado a jogar na neve, quando tem que jogar na neve, tem dificuldade. Então é normal, isso acontece. Palmeiras ganhou com todo o mérito, não tem nada a ver. Mas sobre a LDU, aí eu discordo de algumas coisas que você falou. Acho o time da LDU pior que o Palmeiras, pior que o Flamengo, sem dúvida. Sem dúvida, isso é indiscutível. E acho pior que o Cruzeiro 2025. 2026 não sei como vai ser. Porque a LDU, por exemplo, ela é pior que o Botafogo 2024. Mas o Botafogo 2024 acabou. O 2025 do Botafogo eu não acho que é pior que a LDU. Acho que assim, é no mínimo assim do mesmo nível. Então, tanto que cada um ganhou um jogo, o Botafogo ganhou só de um gol aqui, fez um gol com menos de 1 minuto e teve 90 minutos para fazer outro e não fez. E lá tomou 2-0. Como o São Paulo perdeu os 2 jogos. Então, acho que a LDU, ela é um time que, fora o Palmeiras e o Flamengo, e o Cruzeiro deste ano, eu coloco deste ano porque não é nenhum demérito ao Cruzeiro, é porque os times brasileiros, fora o Palmeiras e o Flamengo, eles são irregulares. O Fluminense ganha a Libertadores em 23, em 24 ele briga para não cair no Brasileiro até a última rodada. Botafogo é campeão brasileiro em Libertadores 24, em 25 já é outra coisa. Está em 7º lugar no Brasileiro. Então eles são irregulares. Então eu acho que ele é pior que Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro deste ano. Tomara que o Cruzeiro mantenha uma regularidade. Mas o nosso campeonato, e com todo o respeito e todos os elogios que merecem, o 4º colocado é o Mirassol. Assim, não é um campeonato assim que é... Nossa, se a LDU vier aqui vai apanhar de todo mundo. Não, o 4º colocado é o Mirassol. É um time que merece todos os elogios pela campanha que está fazendo, mas é um time que está jogando a Série A do Brasileiro pela primeira vez na história. E com um pouquinho de organização, sem grandes estrelas. A maior estrela do time é o Reinaldo. Ele é o 4º do Brasileiro. E a LDU, ela ganhou já uma final de Sul-Americana do Fortaleza, que no ano seguinte foi 4º do nosso campeonato, no Uruguai, não foi na altitude. Foi mas jogando pior, Bruno. Jogou pior que o Fortaleza. Então, mas eu digo assim, que ela é pau a pau com os outros. Ela é pior que o Palmeiras e o Flamengo, mas ela não é pior que os outros. Que nem ela não é pior que o São Paulo. Ela eliminou o São Paulo esse ano. Em 2023, na Sul-Americana, ela eliminou o São Paulo também. 2 vezes já. Os últimos 2 jogos, São Paulo e LDU, deu LDU. LDU é assim, ela tá no nível de... Como eu acho que aqui. Acho que aqui o Palmeiras e o Flamengo estão acima. Esse ano o Cruzeiro é o 3º. E aí, acho que tem uns 10 times que são muito parecidos. Que aí depende de circunstâncias, está um pouco melhor, um pouco pior. E a LDU, se fosse daqui, estaria nesse bolo ali, desses 10 times. Disputaria a vaga em Libertadores. Sim, disputaria. Disputaria uma vaga na Libertadores. Ela é desse nível, como o Racing como o River, o Del Valle, esses times. Que hoje o Equador é a 3ª força do continente, de clube, sem dúvida. O Equador é a 3ª força. O Barcelona de Guayaquil chegou em 2 semifinais mais ou menos recentes. Del Valle ganhou Sul-Americana, LDU ganhou Sul-Americana e chegou numa semifinal. Ele é a 3ª força. Então acho que os 3, são esses 3 do Equador que chegam, LDU, Del Valle e Barcelona. Alguns argentinos, eles são mais ou menos do nível dos outros brasileiros, fora o Palmeiras, o Flamengo, e neste ano, tomara que siga o Cruzeiro. Acho que é mais ou menos esse nível, mas pior que o Palmeiras e o Flamengo, sem dúvida que eles são. Isso é bem claro, como os daqui também são. Para mim, a LDU nem G6 do Brasileiro seria. Para mim, pela bola que eu vejo da LDU. O Bruno até falou do Mirassol. Eu acho que o Mirassol joga mais bola que a LDU fora da altitude. Acho mesmo. Eu acho que a LDU fora da altitude não apresenta ameaça. Falei isso antes do jogo. É bom deixar claro, porque aí vai ter muito covarde. Tá falando agora, é mole. Não. Falei antes do jogo que eu achava que o Palmeiras ia sim vencer a partida. Bom, vamos colocar aqui, tá? Eu vou até, que o meu retorno hoje tá ruim, vou até pegar
a pauta, porque para ler, né, a declaração do Thiago Nunes, que deu tanta polêmica e que merece polêmica sim. Não aceitar perder depois da porrada que ele levou ontem, ficou até zonzo. O time dele não fez nada. E ele disse o seguinte, abre aspas para o Thiago Nunes. Acho que o Palmeiras no primeiro jogo levou de barbada. Foi no oba-oba. O Abel falou do 33, do jogador que fez o gol. Nem conhecia o nome dos caras. Então, a gente tem certeza que o Palmeiras não respeitou como deveria respeitar no primeiro jogo. E a gente fez um placar justo de 3-0. Hoje, a gente não conseguiu fazer um jogo tecnicamente bom, porque a gente sempre tinha pouco espaço. A gente está em um campo muito difícil de jogo. É um campo sintético, que parece um pátio de colégio. Muito rápido, a bola está sempre viva. É complicado para quem não está acostumado a esse ritmo de jogo. Placar de hoje foi justo, pelo que o Palmeiras produziu. Disse aí o Thiago Nunes. Flávio Prado, tem algum fundamento na sua opinião? Ou depois de um atropelo como aquele, era melhor o Thiago Nunes botar o rabinho entre as pernas e voltar para o Equador, Flávio? Não, para mim ele agiu como age o Abel. Sempre acha um motivo para justificar a derrota que teve. Exatamente igual. É claro que o gramado sintético faz diferença, claro que sim. E claro que a altitude faz diferença, mas ninguém toma de 3-0 e leva um baile por causa da altitude, nem toma de 4-0 e leva um baile por causa do gramado sintético. Nem uma coisa nem outra. Agora, faz diferença, sem dúvida. E ele ainda teve uma frase que eu nunca ouvi do Abel. O adversário foi melhor e teve mérito. Nunca vi o Abel falar isso. Nunca, nenhuma vez. Então, pelo menos ele termina falando, não, mas hoje o Palmeiras foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Já foi alguma coisa além. Agora, é claro, o cara vai procurar alguma situação e foi uma coisa, é o gramado do Palmeiras, é onde o Palmeiras joga, onde o Atlético Paranaense jogou, e obviamente você tem uma vantagem quando você está acostumado com aquilo. Como o time que joga no Equador tem a desvantagem de estar jogando em altitude. Mas não é isso que define nada, não. Não é isso. Tem time que joga em altitude maior e perde campeonato. O Atlético Paranaense já ganhou o campeonato e alegaram que era o gramado sintético, ele foi rebaixado e está com dificuldade até para subir no gramado sintético. Então, são fatores que concorrem, mas não são decisivos. Nem a altitude e nem o gramado sintético. Então, lá não houve reconhecimento do Abel de que o time dele foi muito mal montado e que mereceu tomar um totó. Aqui, pelo menos, ele falou, não, o resultado foi justo. No final da história, foi justo. Eu vou colocar uma declaração aqui, algumas declarações do Abel Ferreira, teve até uma que ele foi interrompido, né, pela Leila Pereira, a Leila Pereira dando parabéns pro Abel. Também tem outra, né, gosta de uma mídia, a Leila Pereira também, né, a coletiva é pro Abel, só que aí é claro que a Leila quis também os frutos da classificação para a final da Libertadores. Mas primeiro, o Abel falou. Eu fico imaginando o Flávio Prado nas coletivas do Abel Ferreira. Mas o Abel Ferreira, ele deu uma declaração dizendo que depois do jogo do Cruzeiro, foi forte a declaração, ele foi para casa e começou a rezar. E que teve aí uma resposta de Deus nessa oração. Vamos ver aí o que disse o Abel Ferreira. Olha... Quando acabou o jogo com o Cruzeiro, eu fui para casa e comecei a rezar segunda, terça e quarta-feira. Só que Deus disse-me, vai fazer a tua parte porque não adianta rezar, porque os outros do outro lado também estão a rezar. Então tem muito a ver com isso que tu disseste, com trabalho, com preparação. A verdade é que nós lá, ao contrário do que alguns dizem, o nosso adversário foi muito melhor que nós na primeira parte. Nós não conseguimos nem encaixar, nem pressionar. E vocês basta ver que o adversário em casa, em toda a Libertadores, o LDU não sofreu um único golo. Portanto, não foi muito mérito deles naquilo que fizeram em casa. Aproveitaram bem a altitude. A verdade é que se vocês virem a primeira parte, em alguns momentos pareciam que o adversário ia de moto e nós íamos parados. Na segunda parte corrigimos,
mesmo fazendo um mau jogo, criámos oportunidades suficientes para não vir de lá com um resultado de 3-0. Agora eu já estou há tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim, e fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim, mas quando está assim é difícil, é pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos, e portanto acho que foi um jogo aqui tático e mental, um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedíamos, naquilo que foram as tarefas dos jogadores, que foi coisas que nós lá não conseguimos fazer, não sei, como eu vos disse, eu não ia perder muito tempo no jogo de lá, não sei se foi, eu acho que foi muito mais mérito do nosso adversário do que fraqueza nossa, foram muito melhores em casa. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira, né, trazendo essa declaração do trabalho, né, falando do que foi o jogo na altitude, que parecia moto contra pessoas andando. Flávio, você vê muita verdade nessa declaração ou mais aquilo que você fala? Você acha que teve muita milonga? Eu acho que ele reza, ainda bem, né? É importante que as pessoas rezem, né? Tem muitas coisas para acertar, eu rezo também, eu acho que é bacana. Gostei de saber que ele reza bastante e que no final da história o trabalho é que resolve, mas rezar é importante, se espiritualizar é importante, muito bom. E o Abel é muito, né? É muito espiritualizado. E eu acho, Flávio, que aquilo que você falou, você errou, tá? Porque eu me lembro do Abel reconhecendo que o time foi melhor, o adversário, 2 vezes recentemente. Eu acho que uma foi agora na altitude, que ele falou que o adversário foi melhor e mereceu a vitória, e teve mais um recente que eu não sei se o Piperno e o Bruno vão lembrar, mas tiveram 2 entrevistas recentes que ele falou que o adversário foi melhor que o Palmeiras. Eu não lembro, não. Ele sempre arruma desculpa, ele sempre cobra. Teve sim. Ele cobra técnico, ele cobra arbitragem, mas quando é a favor dele, ele diz que não viu, tipo aquele vergonhoso pênalti do São Paulo, aliás, 2, né? Aquele do Vitor Roque e depois esse agora recente. Ele, ontem, por exemplo, se fosse, eu falei no Canelado, se fosse contra o Palmeiras, ele ia falar, tá vendo? O juiz deu 3 minutos no primeiro tempo e o gol foi aos 49. Claro que não tem nada a ver, mas ele iria usar isso a favor. Então, realmente, ele é muito bom para desculpa. O outro fez a mesma coisa. Eu acho que aí é meio de treinador mesmo. Ele sempre tem muita dificuldade de admitir quando erra, tem muita dificuldade de admitir quando o outro é melhor. E só trazendo aqui, tá, Flávio? O Kaique, sempre de olho, recuperou. Depois da derrota para o Bahia, ele disse que o Bahia foi melhor e disse que o Flamengo foi melhor também. Ele falou depois dos 2 jogos. Eu lembro que a gente colocou aqui, ele dizendo, de resto tem que falar que o adversário foi melhor. Eu lembro, então... Mas teve um de resto, né? Teve algum de resto, claro. Sim, mas ele disse, pô. Mas o Thiago também falou depois do de resto, né? Mas tá bom. Então, não, mas só pra não falar, nunca falou. Falou. Ele é muito humilde, ele é um cara realmente... Eu fico... Ele é quase um São Francisco de Assis, de tanto que eu fico admirado com a humildade dele. É uma pessoa humilde, uma pessoa, sabe? Eu tenho muito respeito por esse tipo de pessoa, com esse tipo de humildade altruísta, uma coisa... Me impressiona muito.